e você achar alimento. Se você chegou aqui nessa manhã, às vezes escasso, a sua vida, sem alimento, sem provisão, você questionando, o que vai ser da minha vida amanhã? O que eu vou fazer amanhã? Alguns dizem, né? Vendendo um almoço para comprar a janta, né? Ou o inverso. Eu quero dizer que existe uma porta que você pode entrar por ela. E essa porta é Jesus. O segundo ponto que eu quero dizer é para aqueles que já entraram pela porta. A porta é Jesus. Mas no versículo 10, que diz que o ladrão, ele veio somente para matar, roubar e destruir. O interessante, queridos, que eu quero dizer é que muitas vezes nós reconhecemos quem Jesus é. Nós sabemos que Ele é a porta, nós sabemos que Ele é o bom pastor, mas muitas vezes nós esquecemos que existe o ladrão que quer roubar as nossas almas. Muitas vezes nós esquecemos que existe o ladrão, que ele está para matar, roubar e destruir, e que não tem misericórdia de ninguém. Por isso que Jesus, nesse texto, ele está direcionando as ovelhas perdidas de Israel. Para aqueles que alguma vez não esteve atento, que o ladrão ele veio somente para roubar, matar e destruir. E nos últimos dias, o diabo ele tem usado uma estratégia diferente. No início da igreja, a estratégia foi de matar os cristãos, fisicamente. Então houve diversas perseguições, os apóstolos foram mortos, e a igreja era perseguida, e os seus discípulos eram mortos fisicamente. Nos últimos dias, o diabo, o adversário das nossas almas, das nossas vidas, ele tem usado uma estratégia diferente. Ele tem usado a estratégia não de matar o físico, mas de matar a alma. É tão interessante isso, por que o diabo usa essa estratégia de matar a alma, gerar uma ferida? Quando um exército está em guerra, ele está em guerra, se um soldado morrer, o exército continua avançando, ele não para, o soldado morreu, ele vai ficar ali, o exército vai prosseguir. Mas quando o soldado está ferido, no mínimo 2 precisam parar para ajudá-lo. Ferida fala de parar ou atrasar a expansão que Deus tem para a sua vida. Por isso que muitas vezes o diabo ele tem ferido dentro do seio da igreja, porque ele não quer que a igreja expanda e atinja as nações. Ele tem parado muitos na ferida, porque ele não quer ver prosseguir, porque ele não para só o que está ferido. Ele vai parar outros também, vai tirar da trincheira de guerra outros soldados para socorrer. E eu gostaria de refletir um pouco sobre alguém que passou sobre isso. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 21. E nós vamos falar e refletir um pouco sobre alguém que foi ferido. Aí a concorrência fica grande. Mas esse é o lugar certo, né? Jesus diz, não impedir que os pequenininhos cheguem a mim, né? João capítulo 21, nós vamos ver sobre alguém que permitiu que o ladrão ferisse e parou em determinado momento. O texto diz assim: depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia,
os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco. E naquela noite nada apanharam. Diga, nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram quem era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhe disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podia puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se no mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhe deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se, porque ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Queridos, esse texto ele é extraordinário, que fala que é a terceira vez que Jesus aparece aos discípulos. Jesus tinha aparecido 2 vezes antes. Uma sem Tomé, que é quando Jesus aparece e sopra o Espírito Santo sobre eles. Aqui nós temos um aprendizado, mas falaremos em outro momento, que é sobre quando nós estamos ausentes, muitas vezes nós perdemos o sopro do Espírito Santo. Tomé não estava ali. E outra vez ela aparece quando Tomé fala e toca o lado de Jesus, e Jesus fala: agora porque você está vendo, você está crendo. Então Jesus já tinha aparecido 2 vezes. Mas mesmo assim, os discípulos resolveram ir pescar. Diga assim: os discípulos resolveram fazer o que eles faziam antes. A Bíblia fala que eles foram para o lago de Tiberíades. Tiberíades também é o mesmo mar da Galileia, ou lago de Genezaré. E eles então vão, e Pedro, um líder nato, ele fala: eu vou pescar. E todos os outros discípulos falam o quê? Nós vamos também. Pedro, ele era influenciador. E ele fala: eu vou pescar. E eu quero refletir um pouco, antes de nós entrarmos em Pedro e pescar, sobre que lugar era esse que Pedro volta.
Pedro volta para o lugar onde ele foi chamado. Se você ler no Evangelho de Lucas, capítulo 5, você vai ver a mesma história, com alguns detalhes diferentes. Porque sempre quando Deus te restaura, Ele vai te restaurar de uma forma mais poderosa. E quando Deus, sempre que Ele vai te restaurar, Ele vai te chamar de uma forma mais poderosa. Você lê Lucas 5, parece a mesma história. Os discípulos, só tem uma diferença. Lá em Lucas 5, quando Jesus chama Pedro, a Bíblia fala que Pedro, os irmãos, né, que eles eram amigos, João, os irmãos dele, estava lavando a rede. Jesus entra no barco, pede para Pedro, afasta um pouquinho o barco, que eu quero falar. E Jesus começa então a pregar. Jesus primeiro ministra, Pedro e os discípulos recebem a ministração, depois ele volta no barco, Jesus afasta, lança a rede, eles fazem a pesca, algumas versões falam pesca maravilhosa, outros falam pesca milagrosa. Foi quando Deus chama Pedro e fala, vem porque eu vou fazer você pescador de homens. Deus muda, Pedro era um pescador de peixe, e Deus fala, agora eu vou te fazer um pescador de homens. Aqui é uma diferença, lá em Lucas 5, primeiro há a ministração, para que haja o convencimento e a mudança na vida de Pedro e dos que ali estavam. Então, aqui foi o lugar onde Pedro foi chamado, onde Deus falou, olha, você tem um propósito para a sua vida, você tem algo que eu vou fazer, e eu vou te usar, e eu vou mover, e durante 3 anos e meio após esse dia, Pedro caminhou com Jesus. Foi a primeira coisa, que é o lugar onde Jesus chamou a Pedro, e ele voltou para aquele mesmo lugar. Além disso, nós temos outras coisas que ali aconteceram. Foi o lugar onde Jesus acalmou a tempestade. Está lá em Mateus 8, 23 a 27, Marcos capítulo 4, 35 a 41, e Lucas 8, 22 a 25. Nesse mesmo lugar, onde Jesus acalma a tempestade, os discípulos falam para ele, quem é esse que até os ventos e o mar acalmam? Queridos, quem é esse Jesus que acalma todas as coisas? Pedro voltou para o lugar onde ele tinha tido entendimento, tinha visto que Jesus é aquele que acalma todas as coisas. Diga para o seu irmão, tudo aquilo que está balançando na sua vida, está tenso na sua vida, Jesus vai acalmar. Esse foi o mesmo lugar que Jesus e Pedro andou sobre as águas. As pessoas falam muito sobre Pedro, que Pedro era durão, Pedro falava quando não devia, mas Pedro também experimentava as coisas que ninguém experimentava, porque ele era ousado. Foi o único que teve coragem de falar, se és tu, faz eu andar também sobre as águas. Queridos, eu quero dizer, tem discípulo que vai ficar no barco, mas tem discípulo que vai andar sobre as águas. E a Bíblia fala que Pedro andou, mas chegou uma hora que Pedro começou a afundar. Mas a Bíblia diz que Jesus estendeu a mão. O aprendizado que nós tiramos aqui, que mesmo que a gente faça coisas extraordinárias de Deus, e um dia nós deixamos de fazer, Deus ele estende a mão e fala, eu estou aqui para te socorrer. Pedro passou por essa experiência. Esse era o lugar que Pedro voltou. Foi o lugar
que Jesus mandou Pedro pescar o peixe para pagar o imposto. Vai lá, estavam questionando Jesus, é lícito pagar imposto? Jesus falou, olha Pedro, vai lá, pesca, pega o peixe, dentro do peixe vai ter uma moeda, essa moeda é o valor para pagar o imposto. Aqui Pedro aprendeu duas coisas, que nós temos que ser fiel no natural, mas nós temos que ser fiel no sobrenatural. Porque Jesus disse, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Queridos, Pedro entendeu que a fidelidade é no natural também, no espiritual também. E quando nós temos esse entendimento, nós não ficamos presos a nada, porque nós damos a Deus o que é de Deus. E aqui eu não estou falando nem de dízimo nem de oferta. Dízimo é obrigação, oferta é segundo seu coração. Estou falando de todas as coisas. Era esse lugar que Pedro voltou, mas Pedro volta diferente. Pedro volta para o lugar que ele experimentou milagres, mas ele volta ferido. A Bíblia diz que quando Jesus estava celebrando a Páscoa, a ceia ali com os discípulos, quando ele falou que um iria trair, que os outros iriam fugir, a Bíblia fala que os discípulos ficaram abatidos. Pedro estava abatido. Eu fico pensando, às vezes nossa conta é a gente achar que Deus vai falar a hora que nós queremos e da forma que nós queremos. Pedro chega naquele lugar, depois de ter negado Jesus. Pior não foi negar Jesus, foi encontrar ele 2 vezes e Jesus não falar nada. Eu falo que Jesus tinha estado com os discípulos, e a única exceção que a Bíblia fala é Tomé. Pedro estava nas 2. Quando Jesus falou para Pedro, olha, você vai me negar, Pedro falou, eu jamais negarei o Senhor. Jesus não falou só negar, ele falou, você vai me negar e os outros vão sair, vão dispersar, vão fugir. Um dos evangelhos, quando fala que Pedro negou Jesus, fala quando o galo cantou, a Bíblia fala que Jesus olhou para Pedro. Às vezes nós ficamos tristes de entristecer as pessoas que nós conhecemos. Às vezes as pessoas olham para nós e a gente fica entristecido. Agora imagina Jesus. Pedro volta para aquele lugar, ferido, abatido, com a sua alma sangrando, e volta a fazer o que Deus tinha já tirado ele de fazer. Querido, eu quero te dizer nessa manhã, um dia eu fui Pedro. Deus me chamou, colocou a rede na minha mão, e eu pesquei milhares de peixes. Mas um dia eu permiti que o ladrão das nossas almas roubasse e ferisse o meu coração. Por circunstâncias, por momentos que eu vivi no seio da igreja, eu fiquei ferido. Eu deixei de fazer o que Deus tinha para a minha vida. Mas eu louvo a Deus porque Ele é o bom pastor. Porque Ele estava na beira da praia. O texto aqui de João 21 diz
que Jesus estava na beira da praia. E às vezes você está da mesma forma que eu estive um dia. E eu quero dizer que Jesus está na beira da praia. E Ele está com pão e com peixe. Pão simboliza sustento e provisão. Peixe simboliza chamado ao discipulado, evangelismo. Jesus está te esperando na praia para prover tudo na sua vida, para te dar sustento, mas também para mover o sobrenatural na sua vida, no seu ministério. Todas as vezes que nós aprendemos algo, que quando nós fazemos a obra de Deus, Deus nos dá o sustento. Ele nos dá o alimento. E esse Jesus está na praia esperando. E a primeira pergunta que Ele faz para nós: você tem o que comer? E a resposta dos discípulos são: não, não temos. E aqui Jesus não está falando do alimento físico, mas o alimento da nossa alma. Jesus então dá uma ordem: lança a rede à sua direita. Deus, Ele está na praia com alimento, mas Ele requer de nós uma atitude, que nós temos que lançar a rede. Essa atitude é minha, é sua. E quando nós lançamos a rede, nós vemos o milagre de Deus. O segundo ponto que eu quero dizer é que, enquanto discípulo, nós temos duas decisões também. A Bíblia fala que João, que é o discípulo a quem Jesus amava, diz assim: é o Senhor. Qual foi a atitude de Pedro? A Bíblia fala que ele vestiu a roupa novamente. Chegou o tempo de você vestir a sua roupa novamente. E a Bíblia diz que ele lançou e foi ao encontro de Jesus. Nós temos dois tipos de discipulado aqui: aqueles que vão vestir a roupa novamente, vão pular, vão ter sede, vão buscar o Senhor de todas as formas, e aqueles que vão ficar no barco e vai trazer o barco até a praia. Ele diz que Pedro pulou e ele foi ao encontro de Jesus. E chegando ali, a palavra diz que Jesus, ele alimentou, todos comeram. Ele deu pão e peixe para todos. A Bíblia fala um número exato de 153. Alguns estudiosos dizem que era o número de nações da época, simbolicamente dizendo que nós, enquanto igreja, conquistaríamos todas as nações da terra. Mas eu quero te levar a um ponto aqui que é extraordinário, que Jesus chamou Pedro em particular. E a Bíblia não fala isso, mas eu acredito que João só acompanhou ali para ele ter a experiência de escrever esse momento para o nosso aprendizado. Jesus chamou Pedro em particular, e Jesus pergunta para Pedro 3 vezes se ele o amava. Pedro fala: eu amava. Quando nós vamos para o original, as primeiras 2 vezes que Jesus pergunta para Pedro: tu me amas? E Pedro responde: eu te amo. Jesus está perguntando o amor ágape, que é o amor de Deus, que é o amor perfeito, que é o amor acima de todas as coisas, que é o amor incondicional. E Pedro responde com o amor filéu, que é o amor humano, que é o amor de amizade. E na 3ª vez, quando Jesus pergunta para Pedro, ele está perguntando no amor filéu. Ele fala: olha, tu me amas, mas com amor filéu, no amor humano. E Pedro responde também no amor filéu, falando: eu te amo no amor humano. Sabe o que eu entendo aqui? Que Jesus, Ele aceita a nossa humanidade, e Ele nos ama como nós somos.
Quando Pedro estava respondendo, ele estava falando de todas as suas imperfeições e da luta que ele tinha para amar o Senhor. E mesmo assim Deus disse: cuida das minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, cuida daquilo que eu tenho de mais precioso. Não importa a nossa humanidade, não importa as nossas fraquezas, não importa as nossas dores, o Senhor vai nos entregar, porque é Ele que faz, é Ele que move através das nossas vidas. E aqui eu entendo, Jesus trouxe a multiplicação dos peixes, e quando os discípulos tiveram a ação de fazer as coisas, foi que começou a cura. Muitas vezes nós pensamos que Deus primeiro vai nos libertar, vai nos curar, para depois nós fazermos as coisas para Ele. E não é assim. Deus, Ele nos cura no processo. Todos os dias nós somos curados. Olha para o seu irmão, ele faz parte desse processo. E muitas vezes nós pensamos que a igreja é o lugar perfeito. Eu quero dizer que não é. Porque eu e você, nós não somos. Mas às vezes, nós achamos que só as pessoas nos ferem, mas nós achamos que nós não ferimos. Eu quero te dizer que todo ferido fere. Por isso que Deus precisa trazer a cura. E quando Jesus chama Pedro nesse momento particular, é para trazer a cura sobre Pedro. E aí eu quero te falar de duas coisas para a gente finalizar. A primeira, eu falei que Jesus, ele estava no redor de Jerusalém, indo para que festa? Festa das luzes, festa do Hanukkah, festa da dedicação. Que festa era essa? Era a festa que Israel celebrava por ter reconquistado o templo. Diga, reconquistado o templo. Por quê? Os macabeus tomaram o templo, profanaram o templo. E eles então tomaram de volta o templo, pastor Jorley. Aqui fala de reconquista, fala de renovo, fala de rededicação, reconsagração. Essa festa celebra isso. Você celebrar o que outrora tinha perdido e agora foi restaurado. Por isso que ele apresenta ali como bom pastor. E eu disse, o segundo ponto é o nome desse lugar. O texto que nós lemos diz Lago de Tiberíades, mas ele também é chamado Lago de Genezaré. Ele recebe o nome de Genezaré porque ficava próximo a uma planície com o mesmo nome, planície de Genezaré, que era um dos lugares mais frutíferos e férteis de Israel. Genezaré significa jardim de príncipe. Jardim de governante. Deus levou Pedro ali para restaurar o jardim de Pedro. Para estabelecer Pedro como o príncipe e o governante. Hoje é o dia que Deus vai te colocar onde você tem que estar. No lugar de príncipe e no lugar de governo. E a sua alma será totalmente restaurada. Queridos, para finalizar, nós vamos ler o Salmo 23. Obrigado. Deus tem falado muito no meu coração sobre este salmo, que fala que o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome.
Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Dê um forte aplauso ao Senhor. Queridos, é esse bom pastor que quer curar a sua alma. Nós não podemos mais perder tempo. Comecei dizendo sobre discernir tempos. Eu vou dizer algo. Qualquer cego consegue enxergar os tempos que nós temos vivido. Às vezes as pessoas acostumaram a falarmos que Jesus está voltando. Mas cada vez a gente vê isso de uma forma mais forte. Mas ainda existem muitos soldados feridos. Existem muitos soldados parados. E às vezes, eu não sei, feche seus olhos. Eu não sei como você chegou aqui essa noite. Essa noite não, essa manhã. Mas eu sei que foi Deus que te trouxe aqui. Quando o pastor Luiz me ligou, Deus, ele faz as coisas de uma forma extraordinária. Deus tinha me deixado sozinho. Minhas filhas tinham de ficar com a minha irmã. E a Angelita tinha vindo servir aqui na casa do Senhor. E eu falei, vou na academia. E eu fui andando. Deus começou a falar muito no meu coração. E o pastor Luiz me ligou. E desde a hora que o pastor Luiz me ligou, eu sabia o que Deus queria que eu ministrasse. E a oração que eu tenho feito desde então era: Senhor, desperta outros como o Senhor tem tocado em mim. Sara outros como o Senhor tem me sarado. E essa manhã, eu sei que Deus quer restaurar líderes aqui essa manhã. Sei que Deus te trouxe de volta a Tiberíades, porque Ele quer tocar a sua alma. Queridos, tudo é em vão, tudo é passageiro, se nós não estamos no centro do que Deus quer. Enquanto o louvor ministra essa canção, fala com o Senhor. Pai, contra ti quando o céu pequei, me enchi de mim, me deixei levar. Chega ao Senhor, Ele chegará a vós. Dos meus me tornei. Deixei minha casa pela liberdade vã, tentando me encontrar eu me perdi. Quando eu pensei que era o fim da vida, vi a tua voz dizendo assim pra mim: tem lugar na mesa. Se coloque de pé. Pode se assentar.
essa mensagem, que essa mensagem falou o teu espírito, você já deveria estar de joelho aqui no altar. Você já deveria ter vindo. Que não fosse necessário te chamar. Porque Deus tem falado, Deus está nessa casa. Tem pessoas aqui nessa manhã que já sucumbiu o chamado, a vontade de Deus, o ministério. E tem outros que estão prestes a sucumbirem. O Senhor desceu aqui nessa manhã para dizer: eu falei contigo hoje. Eu falei contigo hoje. E tem pessoas que Deus já tinha alertado, dito: ó, isso vai acontecer. E aconteceu. E aqueles que não estiverem atentos vão ter que voltar, porque pode acontecer. Se você não se alimentar dessa palavra hoje, se você não se alimentar dessa palavra agora pela manhã, o certo é que você pode bater em todas as portas, você pode até achar que está entrando pelas portas certas, mas ouça bem, a única porta que você vai encontrar pastagem é a porta do verdadeiro pastor, o pastor dos pastores. Não é religião, irmãos, se trata de salvação. Salvação, salvação. Só tem um que salva, não tem outro. Sabe o que alegra meu coração, irmãos? É que a palavra